várias coisas específicas, necessidades específicas que você tem, para que a partir daí, então, esse batismo comece a ser manifestado, atuado nessas regiões, nessas áreas, nessas necessidades que você levanta. Não podemos cair na ideia de que o simples fato de citarmos Espírito batiza-nos é o suficiente, tá, queridos? Isso pode se tornar uma frase decorada, e não é esse o desejo de Deus, que você use um jargão decorado para que, através desse jargão, você sinta que já tem todas as bênçãos do Espírito. Então, avance na sua pesquisa, tanto na Bíblia quanto no espírito de profecia, para que você conheça o ministério glorioso do Espírito. Querido amigo Rogério, nós temos aí já o nosso slide, amigo. Muito. Gente, Rogério, o que que dizer desse rapaz, hein? Isso é uma benção, uma benção. Ontem ontem eu fiquei muito feliz, amigos, e surpreso, porque estava na igreja com o pastor Wagner, e eu tirei uma fotinho com ele e fui postar, né, no Instagram do jejum. E quando eu estava postando a foto, foi que me chamou a atenção para eu dar uma olhada na quantidade de pessoas que já estão seguindo o nosso canal do Jejum e Oração Sala 57, jejum e oração Sala 57 no Instagram. E para minha alegria e surpresa, já somos mais de 10 mil. Olha só, glória a Deus! Eu nem estava esperando essa quantidade e fiquei muito feliz. E quero estender a você aqui o convite para poder seguir o nosso Instagram, jejum e oração Sala 57, tá? Lá é onde eu faço o encerramento do jejum todas as quartas-feiras. Estou me organizando para voltar a fazer, né, a live de encerramento. E é onde a gente também posta alguns materiais, tá? Então você é o nosso convidado, a nossa convidada especial para seguir e também para que você faça parte de um dos grupos do jejum das quartas-feiras, onde juntos nós refletimos e buscamos o poder do Espírito e refletimos na palavra de Deus. Eu quero hoje com você estudar um tema que algumas semanas atrás me trouxe uma nova percepção da vida e eu quero que faça o mesmo com você, tá bom? Vamos lá? Pode passar, amigo. Obrigado. O tema de hoje é a visão espiritual, além dos olhos carnais. Amigos, você e eu temos várias partes do nosso corpo humano que são impressionantes. Impressionantes. Quando a gente estuda o funcionamento do corpo, o que cada parte faz, a interdependência, a interconexão que cada parte faz com a outra parte do corpo, é algo, é algo assim maravilhoso, maravilhoso, é esplêndido, é impressionante enxergar essa máquina humana como Deus nos criou. Olha, eu acredito que precisa ter muita fé para estudar o corpo humano e não acreditar que Deus existe. Acreditar que isso veio da evolução, de uma explosão. Tem que ter muita, muita, muita fé mesmo, né? E eu creio, assim como você, que quando Deus nos criou, ele criou essa máquina de uma forma tão impressionante, como Davi diz, né? Assombrosamente. Salmo 139, Davi usa essa expressão, porque e olha que Davi não tinha 1% da informação que hoje você e eu temos de como o corpo humano funciona. E dentre todas essas partes do corpo humano, eu vou dizer para vocês que o olho é algo tremendamente complexo, muito complexo, muito, muito, muito. E hoje eu quero falar sobre essa visão espiritual, porque ela é tão complexa, ou talvez até mais complexa do que a nossa visão carnal. Amanhã o meu pai vai fazer uma cirurgia de catarata. Ele vai ter que fazer cirurgia dos dois olhos
e amanhã ele vai fazer a do olho esquerdo. E eu vejo meu pai reclamando, né, de como é ruim. Ele fala que às vezes tá assim, olhando as pessoas, ou do nada a visão dele fica embaçada e vê tudo turvo. Outro dia, minha filha, a Dani, ela me mostrou como ela enxerga. A gente estava no carro e aí a gente estava falando de óculos, né? Porque eu também agora estou usando esse abençoado aqui para poder ler algumas coisas. A visão vai falhando. E aí ela tirou uma foto, a gente estava numa rua, ela tirou uma foto e embaçou a foto, usou o efeito de embaçar e me mostrou, ó pai, é assim que eu estou enxergando. E eu olhei para a foto, olhei para a rua, gente, me senti mal. Falei assim, nossa filha, você tá com a visão desse jeito? É, pai, sem o óculos é assim que eu enxergo. Amigos, é muito ruim não enxergar. É muito ruim quando a nossa visão começa a ser deteriorada. Porque você há de concordar comigo que, para nós que enxergamos, a principal entrada externa de informações é através dos seus olhos, do seu campo de visão. Você vai absorvendo imagens, cores, você vai vendo situações, você vai vivendo momentos através daquilo que você enxerga. E é claro, os outros sentidos, eles vão contribuindo para formar a imagem mental daquela situação, não é? Então, é muito, muito importante a nossa visão. É claro, assim como todas as outras partes do nosso corpo, do nosso organismo, também são importantes. Mas é só para que você entenda um pouco do que eu estou querendo dizer. Agora, além da visão carnal, nós também precisamos ver além dos olhos. Ver além daquilo que você literalmente está no seu campo de visão. E olha, muitas vezes nós temos uma visão equivocada das coisas. Uma visão equivocada. E essa visão equivocada, ela pode prejudicar a sua tomada de decisão. Se você tem a visão equivocada, a sua tomada de decisão, ela pode ser prejudicada por isso. Tá certo? Preste atenção nisso, tá? E isso se aplica a qualquer pessoa, independente da idade, independente do conhecimento. A visão equivocada, ela atrapalha a tomada de decisão. Por isso você, homem de Deus, você, mulher de Deus, que está aqui na busca pelo batismo do Espírito e que busca diariamente em sua casa, precisa desenvolver a visão espiritual. E hoje eu quero dar para você uma razão pela qual você precisa, junto com o pedido do batismo do Espírito, dizer assim: Espírito, hoje com o teu batismo, traga para minha vida a visão espiritual. Eu quero ver como o Senhor vê. E por que é importante isso? Porque assim, olha, se você e eu experimentarmos a mesma situação, se você e eu estivermos em um ambiente e nesse ambiente nós estivermos olhando perifericamente aquilo que está ao nosso redor, a mesma coisa, nós vamos dar um significado diferente à mesma situação que a gente está vendo. E isso é normal acontecer. E por que que é normal? Porque cada um enxerga as coisas que acontecem ao seu redor a partir da sua perspectiva interna. Eu não enxergo o que está ao meu redor somente pelas informações externas. Aqui dentro da minha mente existe um acumulado de coisas, um acumulado de filtros, vários filtros, e esses filtros, quando a informação passa por cada um deles, ele vai sofrendo uma alteração, até chegar no último filtro, e quando chega nesse último filtro, eu então interpreto tudo aquilo que eu vi sobre aquela perspectiva. É impressionante.
É muito fácil e muito rápido disso acontecer. Por exemplo, eu me lembro quando eu estava estudando na faculdade, e um dia eu levei a minha filha mais velha na faculdade. E ela é uma moça muito bonita, muito linda. E eu me lembro que naquela noite, ela já tinha ali os seus 17 anos, ela entrou comigo de mãos dadas na faculdade. Eita, E para você ter noção, a minha esposa também, depois, quando eu estava já no terceiro ano, ela também segundo, ela também começou a estudar na mesma faculdade. Então, vários amigos em comuns conheciam, sabiam que nós dois éramos um casal, e outras pessoas, tanto da sala dela quanto da minha sala, né? Foi tão engraçado quando os colegas da sala dela me viram entrando na faculdade de mãos dadas com uma menina loira, linda, e eles ficaram assim: "Não é possível que esse cara é tão descarado, vindo de mão dada com uma mulher assim na faculdade". Mas por que isso? Por causa do filtro que as pessoas tinham na mente, eles interpretaram aquela imagem como eles quiseram. E isso acontece com a gente também. Então, as pessoas que olham você praticando uma ação dentro da igreja, na rua, elas interpretam aquilo rapidamente pelos filtros. Aquilo que você interpreta pelos filtros que você tem. Por exemplo, por que que aquelas pessoas naquele dia não pararam e pensaram assim: poxa, será que é prima deles? Será que é a filha deles? Não, a mente vai rapidamente para o pior. Tá traindo, olha que cara safado, descarado, ainda tem coragem de vir na faculdade. E eu tô falando isso porque elas contaram para minha esposa depois o que que elas imaginaram quando me viram entrando com a minha filha de mão dada na faculdade. Então, você, querido irmão, precisa ter cuidado com isso, porque aquilo que você está enxergando, ou seja, enxergar aqui é a interpretação que você está dando àquilo que você vê. Vamos à Bíblia, porque eu quero mostrar para você como isso pode mudar os resultados que você tem espiritualmente, no avanço do reino e também nos seus relacionamentos. Abra a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Você conhece essa história? Essa é a história de Davi. E o seu pai, Jessé, envia ele ao acampamento aonde Israel estava. E o exército de Israel estava acampado no vale de Elá. E ali havia uma batalha pronta para acontecer contra os filisteus. 1 Samuel, capítulo 17. O rei aqui, você conhece, era o rei Saul. E os filisteus estavam ali, então, prontos para a batalha, assim como Israel estava pronto para aquela batalha. Acontece que, do nada, apareceu ali um filisteu gigante, medonho de grande. E, e ele falou assim: vamos fazer o seguinte, Saul, não vamos matar ninguém, não. Não vamos deixar as tropas morrer à toa, não. Escolhe só um soldado e manda vencer, vem lutar comigo. Quem ganhar, ganhou, e quem perder vai ser servo do outro. Aí Saul falou assim: de boa, tô dentro, bora. Só que quando Saul olhou Golias, aí tremeu na base. Tremeu na base. E o exército filisteu ficou evidente para eles que o povo de Israel estava com medo. E o texto, a história, depois você leia, tá? A história diz, nesse capítulo 17, que todos os dias Golias aparecia na colina e de lá bradava em alto som. E ele caçoava, ele maldizia, ele amaldiçoava o exército israelita, assim como também fazia chacotas a respeito do Deus deles e chamava de covarde, seus frouxos, enfim, as expressões que que Golias usava eram as mais terríveis possíveis. E o pior é que isso foi todos os dias, né? Ele aparecia lá com esse tipo de gritaria, com esse tipo de desafio, e isso foi entrando na mente do exército a ponto deles ficarem acovardados.
Saul ficou acovardado, Jonatas e todo o exército. Não tinha nenhum homem valente ali. Ou talvez até tinha, mas não a ponto de enfrentar Golias. Aí o tempo se passou, não era o tempo da expectativa da guerra, era para ter acabado já. E Jessé manda Davi, juntamente com alguns mantimentos, para poder levar até o exército. E quando Davi chega, ele imaginava, né? Eu fico assim pensando que Davi imaginava encontrar homens ali cheios de energia, cheio de vigor, cheio de ousadia, de coragem, né? E de repente ele encontra um monte de homens acanhados, tudo escondido debaixo das carroças, dentro das barracas, ali com um semblante caído. E Davi chega nos irmãos dele e vê a mesma atitude, e ele fica assim, sem entender o que está acontecendo, sem entender isso. E aí então, ele em determinado momento escuta o que acontecia ali todos os dias e por que os irmãos dele, o rei e o exército todo estava acovardado. Vamos ler. Capítulo 17, verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar o rei, o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai e isentará de impostos em Israel. Ó, para aqui, gente. Ó. Saul estava tão desesperado de encontrar alguém que pudesse resolver esse problema que ele falou assim, rapaz, eu tenho coragem até de dar minha filha, não importa qual seja a índole desse guerreiro, não importa qual seja a história dele, não importa, eu não quero nem saber quem é esse cara, mas se matar esse gigante, eu vou dar minha filha em casamento e vou isentar toda a família dele dos impostos, dos tributos que eles pagavam. Olha o desespero que estava consumindo a mente do rei. Acompanhe agora. 26. Então Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo: Que é que vocês vão fazer aquele homem que ferir, perdão, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é esse, pois? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Olha para mim agora. Deixa eu contar para vocês aqui. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu tossir aqui. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Todos aqueles homens enxergaram o mesmo homem. Perdão, todos os homens do exército de Israel viram o mesmo homem, Golias. Mas eles estavam enxergando eles sobre uma perspectiva e Davi estava enxergando sobre outra perspectiva. Eles enxergaram o gigante, mas tem um detalhe que Davi enxerga que ultrapassou a forma de ver de todos aqueles homens. Eles enxergaram a força de Golias, eles enxergaram o tamanho da lança, o tamanho da espada, o tamanho do escudo, o tamanho da armadura. Eles enxergaram tudo isso. E o que eles enxergaram trouxe medo para eles, trouxe a paralisia. Davi, ele não viu o tamanho de Golias, ou ele não viu o diâmetro do braço de Golias, que nem chegava perto desse meu aqui. Ele não viu o tamanho da couraça da armadura, ele não viu o tamanho do escudo, nem a espada. Teve uma coisa que chamou a atenção em Davi. E ele diz assim: Olha, quem é esse incircunciso? Foi só isso que Davi enxergou. Quem é esse incircunciso? A circuncisão, para Davi e para o povo de Israel,
era uma aliança com Deus. Significava estar debaixo da proteção, da cobertura de Deus. E Davi enxerga que Golias, ele era um incircunciso. Ou seja, para Davi, a única coisa que importava era que aquele homem não estava em aliança ou debaixo da proteção de Deus. Quem é esse incircunciso? O final da história você conhece. Davi vai para a batalha e com uma pedra ele derruba Golias. Por quê? Porque ele enxergou aquilo que os olhos não viam. Davi ele não enxerga Golias sob uma perspectiva carnal. Davi enxerga Golias sob a perspectiva espiritual. E quando ele enxerga pela perspectiva espiritual, ele consegue ver aquilo que Deus estava vendo. Golias era um incircunciso. E por isso, Davi tinha a certeza de que a vitória seria dele. Ele vai para o combate e ele vence aquela batalha. Amigos, como é que você está enxergando aquilo que você vê? É pela perspectiva carnal ou pela perspectiva espiritual? Vou dar aqui para você um outro exemplo. Você lembra da história de Jonas? Por que Jonas não queria ir a Nínive? Porque o que Jonas estava vendo era um povo amaldiçoado que merecia ser morto. Ele não estava enxergando pessoas que poderiam ser resgatadas do pecado. Você lembra de Faraó? Faraó no Egito, quando Moisés e Arão vão à frente deles e falam assim: deixa ir o meu povo para que me adorem. O que Faraó viu? Faraó viu dois homens ali mal vestidos, abusados e ousados. Ele não enxergou que aqueles dois homens eram os mensageiros de Deus. E por falar em mensageiros de Deus, você lembra quando Abraão estava na sua tenda e vê três homens passando à distância e vai correndo e convida para que eles fiquem ali com eles? Abraão não viu somente três anjos, ele enxergou homens santos, e de fato eram anjos, e o próprio Senhor estava ali entre eles. E é naquele momento em que Abraão acolhe aqueles três homens que o Senhor conversa sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Amigos, vocês lembram de Anás, Caifás, os líderes religiosos? Eles não conseguiram enxergar Jesus da forma certa. Eles viam apenas um carpinteiro ou um farsante. Aqueles que enxergavam pela perspectiva espiritual conseguiram ser abençoados de forma espiritual e sobrenatural. A pergunta que eu quero fazer para você é assim: o que você está enxergando? Você pode estar aqui na sala 57 todos os dias, você pode ser um líder de igreja, você pode fazer muitas coisas, mas às vezes podem ter áreas da sua vida que você está vendo algumas coisas e enxergando da forma errada, porque você talvez esteja vendo com os olhos carnais e não com a visão espiritual. Eu quero mostrar para você aqui algumas coisas que podem interferir na maneira como a gente desenvolve a visão espiritual. Coloca aí, amigo Rogério, por favor. E é bem rápido. Só vou passar. A gente poderia, assim, se demorar muito explicando cada uma dessas questões, mas é só para você ter uma visão, tá bom? A nossa cosmovisão errada. O que é a cosmovisão, querido? Esse nome chique, né, que o povo deu, nada mais do que a visão da vida, a visão do mundo. Então, se você tem uma visão de mundo pequena, se você tem a visão de mundo pequena, você não pode esperar coisas grandes, porque você só vai enxergar coisas pequenas. Se você não se enxerga como alguém que é capaz de realizar coisas grandes para Deus, você não vai realizar coisas grandes, porque você se enxerga pequeno. Agora, se você se enxerga como alguém que nasceu
para ser um grande homem, uma grande mulher nas mãos do Espírito, pode se preparar, porque Deus pode fazer grandes coisas através de você. A criação que você recebeu, infelizmente, ela afeta a forma como você enxerga as coisas. Por exemplo, se você teve um pai ausente ou uma mãe ausente, se você teve um pai agressivo, tudo isso afeta a forma como hoje você vê e interpreta, enxerga as coisas e as pessoas. E por que que é importante você e eu termos essa compreensão? Pelo seguinte, se eu tenho, eu acho que tem um áudio aberto em algum lugar, amigos. Se eu tenho a, a interferência hoje na minha vida da criação que eu recebi, se ela afeta a forma como eu enxergo, ó, vou dar aqui um exemplo para vocês. Ó. Alguns anos atrás, uma irmã, ela pediu ajuda sobre uma questão relacional dela com o marido, porque ela havia recebido uma informação do pai que afetou a maneira como ela estava se comportando com o marido. Então, a criação que ela recebeu estava afetando o casamento dela. E isso é muito perigoso, né, queridos? Então, assim, a criação que você recebeu afeta a forma como você enxerga hoje a vida. As suas experiências de vida traumáticas do passado, antes do pecado, ou até mesmo antes de conhecer a Cristo, e até mesmo depois, se essas experiências foram negativas, elas também ainda hoje afetam a forma como você enxerga a vida. As crenças que você tem, aquilo que você acredita, por exemplo, hoje no mundo aí fora, as pessoas acreditam que o homem não presta, que a igreja não presta. Então, assim, essas crenças erradas acabam atrapalhando a maneira como a pessoa enxerga a vida. E talvez você tenha crenças que precisam ser ressignificadas. Assim como as escolhas que você faz, que você fez e que você está fazendo, também atrapalham a maneira, perdão, de como você interpreta aquilo que está acontecendo. A gente poderia passar muito tempo conversando sobre cada um desses itens para que você entendesse como isso funciona na sua mente, mas o nosso tempo não permite, não é a proposta da mensagem de hoje. É apenas para você entender que a interpretação da realidade, daquilo que você vê no seu campo de visão, acontece aqui dentro. Os israelitas, eles viam um gigante naquele dia, através da cosmovisão, da criação, da experiência, das crenças, das escolhas. Davi, naquele dia, só viu uma coisa: um incircunciso. Foi somente isso que ele enxergou. E nada mais importava. E o final da história a gente conhece. Você percebe como a interpretação que você dá determina o resultado que você vai ter. Em muitos milagres de Jesus, a gente observa ele realizando coisas maravilhosas e vários milagres que Jesus fez estavam relacionados à visão. Em Lucas capítulo 18, verso 41, tem um desses milagres que é muito interessante. Jesus está ali perto do cego e ele pergunta assim: o que que você quer que eu faça? E o cego fala: Senhor, que eu volte a ver. Que eu volte a ver. Lucas 18, verso 41. E Jesus realiza o milagre. E quando Jesus realiza esse milagre de dar vista novamente ao cego, ele estava mostrando para todo Israel que ele era aquele que podia dar a visão correta àquela nação que estava cega, que não estava enxergando o dom de Deus manifestado na vida dele, Cristo Jesus. Então, cada milagre de restauração da visão, e você vai ver que parece que são a repetição desses milagres são mais do que outros, na intenção de Deus mostrar que ele queria que o povo dele voltasse a ver de forma espiritual.
Wellington, o que que isso implica de maneira prática na minha vida aqui hoje? Muita coisa, muita coisa. E eu vou dar só um exemplo, tá bom? Eu poderia dar muitos exemplos, mas eu quero te dar só um exemplo, porque eu acho que é aqui que eu quero parar e que o Espírito está me impressionando a concluir a mensagem. Como é que você enxerga o seu vizinho? Como você enxerga o seu vizinho? Você vê tudo que ele faz, mas a questão é como você enxerga ele. É só a pessoa que mora ao seu lado? Ou você está enxergando alguém que você quer passar a eternidade como vizinho no céu? Isso determina a sua escolha em relação a essa pessoa. Como é que você está enxergando as pessoas da sua rua? Como é que você está enxergando as pessoas do seu trabalho? É pela sua perspectiva corrompida pelo pecado, egoísta? Ou você está vendo com os olhos espirituais? Porque se você enxerga com os olhos carnais, essa pessoa não presta, não tem jeito, já fiz isso, já fiz aquilo, e você para por ali mesmo. Mas se você vê de forma espiritual, você entende que é exatamente uma pessoa por quem Cristo morreu igual a você, e você vai encontrar meios e formas de ser a mão de Deus para salvar essa criatura. Eu quero mostrar para vocês dois textos no Espírito de Profecia, e esses textos me ajudam muito a entender por que que eu preciso do batismo na minha vida e por que você também precisa. Como pode o homem ser semelhante a Cristo? Está além da compreensão humana. O Espírito Santo, porém, pode revigorar nossa visão espiritual, habilitando-nos a ver o que os nossos olhos naturais não podem enxergar, ou nossos ouvidos ouvir, ou nossa mente compreender. Filhos e filhas de Deus, página 34. Que coisa tremenda. Essa é uma função do Espírito Santo, amados. Essa é uma função dele, é uma atribuição. Fazer você ver aquilo que você não consegue enxergar com os olhos carnais. Fazer você ouvir e fazer a sua mente compreender o que muitas vezes nossos ouvidos, olhos e mentes estão cauterizados, impossibilitados de acessar no nível espiritual. Que coisa tremenda. E para finalizar, o último texto. Pode passar, amiguinho. Se tiverdes o Espírito Santo formando e moldando diariamente vosso coração, então tereis a visão divina para perceber o caráter do reino de Deus. Que coisa maravilhosa, né, amados? Sabe, uma das coisas que você e eu precisamos desesperadamente começar a pedir ao Espírito é que a gente comece a enxergar além daquilo que os olhos podem ver. Você precisa começar a enxergar as coisas ao seu redor sob uma perspectiva espiritual. Mas isso só acontece quando você pede especificamente isso, e à medida que você pede, você vai abandonando a visão errada que você tinha. Somente isso é que vai trazer o resultado. E a cada dia, a sua visão pode ser apurada, refinada, ajustada, para que você e eu consigamos enxergar como Cristo enxergava. Como Cristo enxergava. Esse é o meu desejo para você hoje. Que o Senhor renove a sua visão. Que o Senhor renove os seus ouvidos e que o Senhor renove a sua mente. Para que você e eu, com a mente de Cristo, possamos enxergar e interpretar as coisas como Cristo interpretaria. Isso vai fazer com que você viva de forma diferente e perceba tudo o que é ao seu redor sob uma perspectiva renovada e diferente. Lembre-se de Davi.
Todo mundo olhou um gigante. Ele só enxergou um incircunciso. E por isso a história conta o que aconteceu. O meu desejo é que você enxergue coisas que os outros não estão enxergando. E que grandes histórias sejam escritas a seu respeito. E na eternidade ecoe todos os grandes feitos por você e por mim, homens e mulheres que têm a visão espiritual. Feche os seus olhos. Querido Deus, louvado seja o Senhor, que não quer que a gente fique enxergando de forma humana, limitada, atrofiada, mas nos deu o Espírito para que tenhamos a visão além do alcance. Querido Espírito, hoje o teu batismo precisa causar uma revolução, uma transformação em muitas áreas da nossa vida. E uma dessas áreas é a interpretação que a gente dá para aquilo que a gente está enxergando. Às vezes, Espírito Santo, a gente está interpretando pelo filtro errado, pela perspectiva humana. E não é isso que nós queremos. Queremos interpretar da maneira certa. Então, muda aqui dentro da gente tudo que só o Senhor pode e deseja mudar. Para que, a partir de hoje, tudo que acontecer ao nosso redor, a interpretação seja feita conforme Cristo faria. Para que assim possamos tomar as decisões que Cristo toma e que Ele deseja que tomemos a cada momento. Continua abençoando o nosso culto e que na dinâmica, ao sairmos daqui, as pessoas percebam claramente que estivemos em Tua presença. Oramos agradecidos e confiantes no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amigo Wellington, louvado seja Deus por esta mensagem. Amém, amigo. Como é importante, importante não, né? É vital a gente ter a presença do Espírito Santo para que os nossos olhos sejam abertos, né? Não tem Sim, como amigo. enxergar sem ele, né? Não tem como, é Não, impossível. é Impossível. impossível. É A gente impossível. vai pelo caminho natural que você mencionou, né? A gente vai pelo caminho natural e sempre pelo negativo, né? A gente nunca pensa no lado positivo, né? Qual é o exemplo que você deu da sua filha aí na faculdade. Então, E muito isso é tão bom. interessante, pastor Fernando e amigos, que assim, ó, nós podemos adequar a nossa vida a todas as doutrinas que temos. Só que isso necessariamente não quer dizer que a gente está interpretando todas as outras coisas sob a perspectiva espiritual. A nossa visão, por exemplo, eu posso guardar o sábado, mas ainda posso ter aqui dentro filtros que fazem eu enxergar as coisas de forma errada. E esses filtros têm que ser mudados para que eu enxergue adequado ao meu novo estilo de vida espiritual. Você usou uma palavra aí que eu gosto muito, né? Que é cosmovisão. Isso é fundamental, a gente entender esse processo, né? Para realmente experimentar uma transformação mais profunda, né? Mais Sim. profunda. Tem um professor aqui, deu um exemplo. Eu quero aplicar aqui a sua mensagem. Ele disse assim, né? Nós adventistas não cremos na vida após a morte, mas chama os irmãos da igreja para ir no cemitério à meia-noite. Então a gente não crê em fantasma, mas a gente vai ter dificuldade em querer ir no cemitério à meia-noite. E é a nossa cosmovisão, né? E essa transformação precisa ser mais profunda. E para mudar isso é só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Muito E obrigado é o pela desejo referência. dele, né? Oi? É o desejo dele fazer isso. Só que a gente Exatamente. precisa pedir especificamente para que essa mudança de visão aconteça na gente. Exatamente, exatamente. Muito obrigado pela mensagem muito oportuna. Louvado seja Deus, amigos. Amém. Eu amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você, Wellington Ribeiro, existe. Eu também, querido pastor Fernando, e estendo a repetição dessa fala a todos vocês, amigos da Sala 57, que estão conosco aqui no Zoom, você que está no YouTube, e você que vai assistir depois essa mensagem, que ela abençoe muito a sua vida. Amém.